Bom, meus irmãos, muito bom dia, que Jesus possa estar conosco, nos abençoando nesse trabalho, nessa fala. Obrigado, Marli, pelo convite, para a gente falar sobre reconhece a árvore pelos seus frutos. Esse é um tema que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no início, o Kardec traz o texto bíblico que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45. É um dos versículos que ele cita nessa discussão. Ele diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro, do seu coração. E o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Esse texto ele é interessante, ele é uma reflexão interessante para a gente. Ele está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec está discutindo a questão do haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu acho que principalmente por dois motivos, né? Ele está discutindo a questão da obra espírita, por exemplo. Esse é um motivo importante, porque provavelmente, das críticas que aconteciam no tempo do Kardec podem acontecer hoje, né, sobre a questão do Espiritismo. Então ele vai falar para a gente como é que a gente pode reconhecer no Espiritismo os bons frutos. Nenhuma religião ou nenhum pensamento ou nenhuma ciência ela vai ter só bons frutos ou maus frutos, vamos colocar dessa forma. Então ele traz essa reflexão para a gente, e ela é uma reflexão interessante para o nosso reconhecimento em si, porque fazendo essa analogia com as árvores, ela é interessante porque a questão que vem à mente é quais frutos nós temos dado durante a vida e quais frutos nós temos consumido durante as nossas vidas, né? Porque há uma relação não é só dos frutos que a gente dá, mas dos frutos que a gente consome. Então a gente pode estar consumindo frutos que não são necessariamente bons para a nossa vida material e nem para a vida espiritual. Então a questão de reconhecer a beleza dos frutos também não está muito relacionada à beleza da árvore. Então, no Evangelho tem uma figura que tem uma figueira belíssima, mas ela não dá frutos. Então Jesus manda que a figueira se seque, mesmo ela sendo bela. E é toda uma discussão, eu não vou fugir do texto, mas isso é quase uma parábola, né? A gente podia discutir essa questão, mas eu acho que isso é tema para outra palestra. Ou para uma outra conversa, acho que é bem melhor assim. Mas o fato é que você não reconhece a beleza, não reconhece a árvore pela beleza, mas pelos frutos. Então duas coisas são importantes para a gente pensar, porque essa questão do reconhecimento, reconhecer tem a ver com um determinado padrão. E além do reconhecimento da árvore, que é feita pelos frutos, a gente tem que ter um entendimento se de fato os frutos que são dados para a gente, ou que a gente mesmo produz, são de fato os bons. Porque em geral também a gente pode se confundir com isso. A gente pode achar que está dando os bons frutos, mas os frutos realmente podem não ser tão bons quanto a gente imaginava. Isso é muito comum, por exemplo, em pais que acham que estão acertando ou fazendo tudo pelo filho e na verdade estão educando muito mal a criança, por exemplo, como a gente vê em alguns depoimentos de pessoas. Então, mas no Espiritismo, voltando para o texto um pouco no sentido de falsos cristos e falsos profetas, o Espiritismo ele nos dá um padrão moral, e esse é o fruto, o reconhecimento do fruto é dado por questões morais.
Agora, a gente também precisa de uma referência moral. E o Espiritismo, ele indica pra gente uma referência moral na questão 625 do Livro dos Espíritos, que ele diz que a pergunta do Kardec é assim: qual o tipo, né, e guia mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para que possa nos servir de guia e modelo? E a resposta é: vide Jesus. Essa resposta é interessante porque ele só fala, ele não fala vide Jesus ou vide e dá outras pessoas que poderiam que são um exemplo fantástico. A gente poderia citar inúmeros exemplos aqui de vidas que são fantásticas. No entanto, ele indica um único olhar. A gente tem que olhar para uma referência moral. E essa referência moral é Jesus. Então, por isso que é tão importante para a gente, enquanto espírita, estudar o Cristo. Porque sobre a questão dos falsos cristos e dos falsos profetas, você tem inúmeras pessoas que falam em nome de Jesus, que vivem em nome de Jesus, mas não necessariamente refletem na sua vida o próprio Cristo, ou dão os frutos que Jesus deu em sua vida. Então, quando alguém nos oferece um fruto, isso é importante. A questão é: esse fruto que está nos sendo oferecido, ele é um fruto que Jesus ofereceria? É uma coisa que Jesus faria? E para a gente também, isso que eu estou fazendo, enquanto ser humano, enquanto pessoa, na busca pelo bem, ou de ser uma pessoa melhor, isso é uma coisa que Jesus faria? Esse pensamento é um pensamento que Jesus teria? E aí é importante a questão do Livro dos Espíritos, que ele fala assim: vide Jesus. Isso é importante por quê? Porque a gente não pode confundir Jesus com o texto bíblico. A gente não pode confundir Jesus com a forma como Paulo via Jesus, como João via Jesus, como Mateus via Jesus, porque são maneiras diferentes também de entender, de enxergar, de ver o Cristo. Então, a gente precisa olhar, e Jesus também nunca escreveu nada, né? Isso é fantástico. O verdadeiro evangelho que nos foi dado é a vida dele. A vida dele é o verdadeiro evangelho, muito mais do que está escrito, ou do que está dito, ou do que está lá no Velho Testamento, que às vezes é usado para validar um comportamento que não tem nada a ver, com Jesus. Então, o Espiritismo, ele fala: vide Jesus. Então, é importante para nós espíritas, apesar de ser uma tarefa fácil, porque uma coisa é a gente ter um entendimento, é estudar Jesus para tentar espelhar isso na nossa vida. A outra coisa é a gente conseguir fazer isso ou ter sucesso nessa tarefa, porque a gente tem todos os desafios da vida. Então, assim, dar bons frutos é uma tarefa difícil. E às vezes ela é tão difícil que a gente tem dificuldade em dar bons frutos para aqueles que são próximos. Mas a nossa tarefa é não desistir. É não desistir. A nossa tarefa é continuar o trabalho, continuar a reflexão sobre o Cristo e buscar. E por isso que é importante estudar Jesus, para que a gente possa de fato entender Ele, né, dentro da nossa capacidade, da nossa limitação, e buscar espelhar Ele na nossa vida. E a gente tem coisas que atrapalham isso, né? A gente tem as atribulações do dia, as necessidades financeiras, o nosso orgulho, o egoísmo, mas a gente tem que
ter um entendimento, e para nós como espíritas isso é fundamental, é que os frutos, a árvore, ou a videira verdadeira, é Jesus. Ele é a videira verdadeira. Nós não. O que a gente quer, né, espelhando o Cristo, é ser um galho nessa videira. Isso tem uma simbologia bíblica bem interessante, porque o povo judeu se considerava a videira. E Jesus diz, não, eu sou a videira verdadeira. Por isso que eles odiavam Jesus. Porque ele troca, ele fala, não, eu sou a videira. Então a gente quer ser um galho dessa videira. Um galhozinho ali, pendurado, espetado, para a gente poder um dia dar os mesmos frutos. E essa questão 625 ela é importante nesse sentido, porque ela fala assim, se você está vendo um vídeo na internet, esse vídeo, ou qualquer influencer, ou qualquer pessoa, um padre, um pastor, um palestrante, um filósofo, tem uma questão do ponto de vista, a questão que o Kardec fala é do ponto de vista moral. Isso é bom. O bom tem uma referência, é Jesus Cristo. Então, essa racionalidade ela é fundamental para a gente. Porque senão a gente começa a abraçar frutos que não são frutos do Cristo. Então começa a defender coisas que fazem parte de outro padrão. Então é como se a gente fosse amealhando ervas daninhas e vamos destruindo essa árvore. A gente começa a não conseguir dar bons frutos. Ou a gente começa a secar, a perder a capacidade de amar ou de respeitar o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado não só com os frutos que a gente dá, que a gente quer dar bons frutos, apesar de não ser fácil, mas com os frutos que a gente consome. Senão a gente passa a trazer para as ideias que vêm da espiritualidade maior, cuja fonte é Jesus, conceitos que são turvos, que podem assim desviar a nossa conduta. Então Kardec fala um pouco disso nesse capítulo dos falsos cristos, porque em nome de Jesus já fizeram guerras. Jesus não tem nada a ver com isso. Uma questão política, onde ele foi usado, onde o texto bíblico sempre foi usado para fins que são dos homens, né? Que são do mamão, que são do Deus das riquezas, e não do Cristo. Então essa é uma reflexão mesmo interessante, de qual fruto eu tenho consumido, qual fruto eu desejo dar na minha vida. E a referência para aquilo que a gente consome, para aquilo que a gente entrega, é Jesus Cristo. Agora, ninguém conhece o Cristo se não estuda aquilo que é básico, que são aqueles evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Kardec, ele dá uma aula para a gente sobre isso. Porque quando o Kardec estava codificando o Espiritismo, ele era contemporâneo da primeira parte dos estudos sobre o Jesus histórico, sobre como realmente foi Jesus naquela época. Então, ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo falando um pouco da cultura, de quem são as figuras, e esse é um estudo que, assim, ele é um estudo que cresceu bastante. Então, hoje a gente tem uma ideia muito melhor de quem é o Cristo, de como, em geral, ele não tem quase nada a ver com o que era pregado no Velho Testamento, que é muito utilizado hoje. E como a proposta dele, como ele não só
pega todas as coisas boas, que já era um pensamento que existia na época, mas ele dá vida a isso, ele vive isso. Ele transforma isso em verdade. Ele abraça, ele acolhe as pessoas, ele ama o diferente, ele ama. E essa é a nossa referência. Então, esses são os frutos. Esses são os frutos. São frutos assim que pra gente é muito difícil a gente ter esse modelo. Esse modelo é muito alto, né? Esse modelo pra gente é um modelo assim absurdamente alto, porque ele estava em Roma, no território romano, sujeito assim às situações mais miseráveis possíveis, né? Não que ele era um miserável, ele não era, mas eu estou dizendo pela situação de escravidão, de controle, de exploração que o povo sofria naquela época, de toda a maldade que circundava, e ele viveu o amor na sua plenitude. E aí a gente precisa estudar isso. A gente precisa estudar o Cristo para a gente entender de fato quem foi ele, né? Porque a gente é tão pouquinho ainda, a gente é tão limitado, que a gente precisa ler, a gente precisa estudar e viver, porque tem que ter uma parte prática do Evangelho. E essa parte prática, ela tem a ver com esse convívio que a gente tem com as pessoas, nas casas espíritas, no nosso trabalho, principalmente na nossa família. Mas eu acho que a nossa postura é uma postura mais de quem insiste em contribuir para um dia poder ser um galho, para um dia poder dar esses, assim, só bons frutos. Hoje em dia a gente dá um misto de frutos. Às vezes a gente dá frutos bons, às vezes a gente erra e dá frutos ruins, mas a gente não pode desanimar. A gente precisa sempre seguir em frente, esperar que sempre por um momento melhor da nossa vida, um momento em que a gente vai poder viver em torno desses frutos bons que a gente construiu, né? E é engraçado porque às vezes uma coisa boa que a gente faz, ela tem um impacto assim absurdo nas nossas vidas. Uma coisa boa. Então às vezes a gente se sustenta com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades. Aquela sustentação do alto vem exatamente porque a gente insiste em fazer o bem, errando, acertando, tropeçando, mas acima de tudo, com um coração desejoso de fazer o bem e ser esse espelho do Cristo. Aí lembrando o apóstolo Paulo, né? Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. E quando a gente chegar nesse nível, não sei quando vai ser, mas a gente vai poder distribuir dos bons frutos. Por enquanto, a gente consome mais os frutos, né, do que os bons frutos do que necessariamente dá. Então, e é sempre um momento de agradecimento também, porque quantos bons frutos a gente já não colheu, a gente já não consumiu dos ensinamentos que os espíritos dão, que todas as pessoas que participaram, das pessoas que a gente conviveu nas casas espíritas. Quantos bons frutos, todos eles vindo de uma única videira que é o Cristo, nós já consumimos, e quanto esses frutos já não nos fizeram bem. Mas a reflexão, o vigiar, ele tem que ser constante, para que a gente não comece a buscar por frutos que realmente podem fazer mal para as nossas vidas. Então, eu vou terminando aqui e fica essa reflexão, que nós possamos identificar quando qualquer pessoa fala para a gente sobre qualquer coisa,
se aquilo que ela fala é de fato bom para a nossa alma, se aquilo vai ter um impacto bom na nossa vida, se Jesus realmente falaria aquilo. E em qualquer situação da vida, essa é uma tarefa que cada um de nós tem que fazer. Eu deixo aqui um abraço fraterno, rogando a Jesus que nos dê sempre força para continuar em todas as situações que a vida nos coloca, e que Ele sempre nos forneça, seja sempre o pão da vida para nós. Então, para todas as pessoas que assim o desejam, que um dia isso seja para todas as pessoas, e que nós possamos entender esse pão, essa árvore, como uma árvore de um amor pleno, que a gente está aprendendo a conhecer. Muita paz, e que vocês tenham aí um bom dia, uma ótima semana, e que Jesus abençoe a todos.